Então, olha, sem enrolação, agora a gente vai ver quais são as minhas 5 principais fontes de renda. E olha, eu não vou ser aqui um cara esquisito que só vai falar as fontes de renda e você que se vira aí para conseguir. Eu vou fazer diferente. Eu vou falar quais são as minhas fontes de renda, que é o tema desse vídeo, mas eu também vou falar para você quais são as estratégias que eu uso para gerar essa renda. Porque beleza, você até pode entender que é uma fonte de renda e você queira aplicar, mas você vai aplicar com qual estratégia? Também precisa ter essa base. Então, nesse vídeo vai funcionar da seguinte forma. Eu vou te falar a minha fonte de renda e vou te falar a estratégia que eu uso. E quem sabe, colocar dinheiro no seu bolso. Então, eu vou te ajudar dessas duas maneiras. Vamos começar pelo mais óbvio e provavelmente você já conhece. Afiliados da Amazon e da Shopee. São os que eu uso. Mas também tem o do Mercado Livre e até da Shein aí, se você der uma pesquisada. Mas eu uso da Amazon e da Shopee. E eu não vou aprofundar tanto, porque como eu disse, você provavelmente deve saber. Mas para quem é novo, basicamente é o seguinte. Você entra na Amazon ou na Shopee, pega o link de um produto, divulga ele, se a pessoa comprar, você ganha a comissão. E aí varia cada comissão de cada plataforma. Basicamente é isso. Mas a estratégia que eu uso, muito provavelmente você não conhece. Sabe quando você compra alguma coisa na Shopee ou na Amazon, pode ser até um livro ou até mesmo um tripé que você compra da Amazon ou da Shopee? Que tal você pegar esse item e fazer realmente um review dele, de verdade? Se você posta nas redes sociais, por exemplo, no Instagram ou no TikTok, que tal você pegar esse livro, postar algumas breves páginas do livro? Algumas páginas que provavelmente tenham te chamado a atenção e que você ficou muito alegre, muito feliz lendo. Que tal você tirar algumas fotos dessas páginas e postar no TikTok, e postar no Instagram, no feed? E aí, logicamente, você deixa lá o link no Stories. Mas beleza, essa é a primeira estratégia que eu uso. Mas tem uma outra estratégia que é tiro e certa, e eu preciso até tomar um pouco de cuidado como que eu vou falar isso. Tiro e certa foi falado, né? Nossa, que tiozão. Resumindo, tem uma estratégia que é certa. Se você fizer isso, você vai vender. É claro que é pouco, mas você vai vender com certeza. A sua tia, sua mãe, sua namorada ou seu irmão provavelmente querem comprar alguma coisa na Shopee, mas sabe quando eles ficam com um pouco de preguiça de procurar? Que tal se você não tiver preguiça e procurar para eles? E aí você vai, pega o link e... eu não posso falar muito bem, porque você entende que eu não posso falar muito bem do que é, porque acho que não sei se é certo fazer isso. Mas você entendeu. Sua tia quer comprar um arroz pela Shopee? Você pega o link, ó, entendeu? Porque ela já quer comprar. O que você vai fazer vai ser só encontrar a melhor opção para ela. Então, assim, é certeiro. A Amazon, ela gera o link do produto que você quer, por exemplo, sei lá, um livro. Você gera o link de afiliado, divulga ele tem validade de 24 horas. Então, o que isso significa? Que se a pessoa comprar nas 24 horas, você ganha a comissão. Caso ela compre daqui 2 semanas, um mês ou 3 horas, 3 horas não, compra daqui 3 dias, não valeu, porque a duração do seu link de afiliado é 24 horas. Então, se ela comprar fora desse tempo, não adianta nada você ter divulgado. É o que eu acho, tá? Pelo que eu tinha estudado, não sei se atualizou, mas é isso. Já a Shopee, por mais que seja o mesmo programa, é diferente. A comissão é bem menor, muito menor mesmo, mas tem uma pequena diferença que pode impulsionar as suas vendas. A Shopee, quando você pega o produto e divulga ele, faz o link de afiliado, quando você manda para a pessoa clica no link, tem um tal de cookies, que se a pessoa aceitar o cookies, aí, filho, aí é sucesso. Porque ela aceitando esse cookies, ela não precisa, a pessoa, né, que aceitou o cookies, ela não precisa comprar exatamente o link que você divulgou. Se durante 7 dias ela entrar na Shopee e comprar qualquer tipo de produto, tipo, você indicou um livro e ela comprou um batom, dentro desses 7 dias e ela tem aceitado cookies, você ganha comissão. Então, são programas iguais, mas com estratégias diferentes. Então, provavelmente você consegue utilizar isso no seu dia a dia. Agora, se você divulgar um produto, um link que deixou ela curiosa e ela clicar, e depois de 6 dias, 7 dias comprar alguma outra coisa, você também vende. Então, são essas estratégias que você deve utilizar para poder fazer essa fonte de renda valer. Minha segunda fonte de renda são meus maravilhosos dividendos, que olha, eu suei tanto para conseguir. E para quem não sabe, eu criei esse canal justamente para falar um pouco sobre desenvolvimento pessoal e sobre finanças. E eu tenho uma carteira de investimento. Vou deixar um vídeo passando aí da minha carteira, faz um tempo já que eu não atualizo ela. E basicamente essa minha carteira de investimento são compostas de ações, fundos imobiliários, ETFs e tem até um pouco de renda fixa também. Então,
Essa carteira todo mês me gera uma renda passiva porque eu coloquei o dinheiro já em ações, fundos imobiliários e todo mês eles me pagam dividendos. E esses dividendos são a minha segunda fonte de renda. É uma fonte de renda que, olha, imagina cair todo mês esse valor para você. Em um ano são R$ 2.400. É um bom dinheiro. Então, além da paciência que você precisa ter, você precisa estudar um pouco sobre esse tema. Mas essa é a minha segunda fonte de renda que eu minha terceira fonte de renda, você provavelmente já deve conhecer, mas é a venda de produtos digitais. Infoprodutos. São basicamente cursos que eu pego e vendo. Mas olha, calma, não é pegar qualquer curso e disparar e empurrar para a pessoa comprar. Não é isso. Na minha opinião, tá? Tudo que envolve vendas deve ser feito de coração. E eu até ouvi alguma coisa parecida que o Flávio Augusto falou, que o cliente, quando ele tá perto de um vendedor, ele é tipo um predador, ele é tipo um tubarão. Ele consegue sentir o cheiro se o vendedor tá falando a verdade de coração, se o vendedor apenas quer empurrar qualquer coisa para ele vender, ou se o vendedor tá desesperado querendo vender. Não venda qualquer tipo de produto, tenha ciência daquilo que você está vendendo. Eu, por exemplo, estou fazendo um curso de inglês. Um curso de inglês muito bom. Se uma pessoa vê e eu posto que estou fazendo um curso de inglês e ela me pergunta, e por exemplo, eu marco uma call para ela para explicar como que funciona e ela gostou, ela compra, eu ganho comissão. É simples assim. Tudo que é venda, você precisa fazer de coração. Não é empurrar qualquer coisa para a pessoa. Por quê? Eu vou te explicar. Porque quando você tá recomendando alguma coisa, principalmente quando é a sua imagem aqui, ó, quando você tá recomendando alguma coisa, a pessoa ela claramente vai ter a interpretação dela do produto, mas ela vai estar confiando em você. Foi você que indicou para ela, foi você que falou que é bom. Então, se ela perder o dinheiro, se ela odiar, se for mentira, tudo aquilo que você prometeu para ela não vai ficar brava com o curso. Ela vai ficar brava com você que prometeu aquilo para ela. Então, assim, tudo que envolva vendas, faça de coração e tenha calma. Não fique desesperado vendendo as coisas para as pessoas. Com certeza, o principal erro do pessoal que quer vender infoproduto é querer vender um infoproduto que nem conhece. A pessoa nunca nem viu o curso, acha que é um baixo ticket, então quer empurrar para qualquer pessoa, mas ela mesma nem comprou o curso, ela mesma não sabe nada do curso, ela mesma não sabe o que a pessoa está falando do curso e quer falar para outra pessoa comprar. Se você não tem autoridade para falar daquilo que você está vendendo, como que você vai vender? E aí coloca lá no tráfego pago, quer empurrar lá para todo mundo, lead, tarará. Não é assim. E é por isso que muitas vezes as pessoas fracassam. Conheça o produto, entenda o seu cliente, entenda o que é o produto, seja uma autoridade daquilo. E caso a pessoa compre o curso e não goste, ela não vai ficar triste com o curso. Ela vai ficar triste com você, porque foi você que falou para ela dedicar o dinheiro e o tempo dela lá. E afinal de contas, não era nada daquilo que você falou. Então, cuidado. Não queira vender qualquer coisa apenas pelo quarta fonte de renda é um pouco diferente e para você que não sabe me acompanha, eu tenho uma empresa de higienização de estofados junto com meu pai. Então, nessa empresa a gente faz uma higienização em tudo que é estofado e uma impermeabilização. Então, eu tenho essa empresa com meu pai e eu ganho participação dela todos os meses e tô tentando escalar ela. Então, se você tá vendo esse vídeo e conhece alguém que precise de uma higienização, chame a gente. Só se você for lá do Nordeste, lá e não tem como aí eu mandar um avião para higienizar. Mas eu tenho uma empresa de higienização. Vou deixar algum vídeo aqui meu passando, eu já fiz alguns criativos, posso deixar a rede social também da minha empresa. Mas basicamente é isso. A minha quarta fonte de renda é a minha empresa de higienização junto com meu pai. E para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu saí do CLT para poder tocar essa empresa e ter as minhas outras fontes de renda também, dar mais atenção a elas, porque não dava para fazer tudo isso e continuar no CLT. Então eu acabei saindo do CLT por ser novo também. Enfim, tem um outro vídeo meu explicando isso, vou deixar ele no card aqui em cima. Mas para escalar essa empresa do meu pai foi mais fácil do que imaginei, porque é um serviço muito concorrido aqui na minha cidade, mas sabe aquele tipo de serviço que não tem diferencial? Que muita gente faz, mas faz de qualquer jeito, que não tem uma segurança de dar resultado? A estratégia foi basicamente eu fazer um serviço para as pessoas grandes da minha cidade, eu higienizava o item que a pessoa escolhesse, ela fazia o Reels, postava, marcava a gente, chuva de cliente, muito cliente vinha porque existe sim muita concorrência na minha cidade desse mesmo serviço. Mas sabe aquela concorrência que estraga o mercado? Aquela concorrência que não faz o serviço certo e aí ninguém acredita? Então fica meio que aquele serviço duvidoso. E foi simples. E aí a gente foi ajeitando a casinha, né? Aos poucos. A gente fez o uniforme, a gente colocou luva, fez EPI, colocou um boné da empresa.
foi ajeitando um pouquinho de coisa cada vez, mas foi principalmente essa estratégia que eu falei para vocês que tá mudando o jogo. Então, se você quer escalar o seu negócio, entenda quem é seu público-alvo, entenda o que ele precisa para confiar no seu trabalho, pegue uma pessoa que tem uma certa autoridade, não precisa ser um grande influencer, você pode fazer isso com 10 pequenas pessoas da sua cidade, faça o trabalho para ela, se ela gostar, ela divulga. E é aquilo da venda. A pessoa, muitas vezes, ela não vai acreditar no seu trabalho. Por mais que tenha resultado e você tenha aprovado, ela não vai acreditar no seu trabalho. A pessoa vai acreditar em quem está indicando o seu trabalho, porque muitas vezes essa pessoa que está indicando o seu trabalho é um conhecido, é alguém próximo. Então, caso o trabalho fique ruim, logicamente a pessoa vai reclamar com você, mas vai quebrar um pouco da confiança da pessoa que também indicou, da pessoa que viu o seu perfil pela outra pessoa. Tente pensar nessa estratégia para o seu negócio. Ofereça um serviço para uma pessoa, se ela gostar, ela grava o Reels, divulga no seu perfil, em collab com você e marca nos stories. Coloca um cupomzinho lá para gerar mais atratividade, por exemplo, sei lá, Ana 10. Você ganha 10% de desconto, porque você veio pela Ana e vai conhecer nosso trabalho. Foi mais simples do que eu imaginava, mas foi a estratégia que eu utilizei e está funcionando. Tenta fazer isso no seu negócio. E a minha última fonte de renda, a minha quinta fonte de renda, é um trabalho totalmente diferente que quem está me arrastando para esse mundo é a minha namorada, que é basicamente um trabalho UGC. Então, basicamente, o GC, o que que é? Sei lá, pega aqui o mouse, a marca te manda esse mouse, então você recebe esse mouse na sua casa, você faz um vídeo UGC para ela, que é um vídeo basicamente conforme ela pediu, e esse vídeo pode ser tanto um formato criativo, sei lá, por que você deve usar esse mouse? Porque ele acompanha o formato da minha mão, e ele tem um clique muito leve, sei lá, eu tô inventando aqui, entendeu? Mas basicamente é isso, você faz um vídeo divulgando esse produto, mas esse vídeo você não vai divulgar no seu perfil, você vai fazer esse vídeo conforme o roteiro da marca ou conforme o roteiro que você validou com a marca vai avaliar seu vídeo, se eles aprovarem, você envia esse vídeo para eles e eles postam no perfil deles ou postam em tráfego pago. Então você não precisa divulgar nas suas redes sociais. E esse é um trabalho basicamente que a minha namorada me puxou porque ela está crescendo muito nesse mercado, então é mais conhecido pelas mulheres. Se você for no TikTok, no Instagram, colocar o GC, você vai ver que é basicamente isso que eu te falei, mas é um trabalho muito interessante e se você é homem ou se você também é mulher, dá uma pesquisada sobre esse mercado porque vem crescendo muito e ele é bem lucrativo. Por vídeo que as marcas costumam pagar é de R$300 a R$500. Então assim, não é muito escalável, no sentido de eu consigo fazer 5 vídeos por dia, porque dá um trabalho, entendeu? Você tem que editar, você tem que ver se a marca aprova o vídeo, fazer o roteiro, mas com certeza é uma grana que entra muito boa. E eu não tenho muita propriedade para falar desse assunto, porque como eu disse, é minha namorada que está mais à frente, eu só faço a gravação e o roteiro e ela é que edita. A gente tem essa meio parceria, mas se por algum motivo você ficou curioso com esse mercado, faz o seguinte, eu não sei se ela vai brigar comigo, mas eu vou deixar o Instagram dela aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês ficarem interessados com esse mercado, de como funciona, manda uma mensagem lá no Instagram dela ou começa a seguir ela no Instagram para vocês acompanharem como funciona. E como eu disse para vocês, é basicamente isso, não são vídeos normais, são vídeos de pessoas normais, você não precisa ter 1000 seguidores, você não precisa ter 100 seguidores, qualquer pessoa pode fazer. Você só precisa ter basicamente um portfólio para a marca avaliar a qualidade dos seus vídeos e o formato dos seus vídeos. Para você ter uma ideia, eu acabei fechando um trabalho essa semana de $150. Um vídeo, $150. É uma marca lá dos Estados Unidos que quer que eu grave um vídeo aqui pro Brasil, porque ela quer divulgar o seu produto e fazer um lançamento. E ela me achou basicamente através do portfólio e as redes sociais. Então, se manter ativo nas redes sociais é muito importante. E esse foi o vídeo, esses são as minhas 5 fontes de renda. Então, são umas fontes de rendas que eu venho aprimorando cada vez mais, mas essas são as 5 principais. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma outra fonte de renda, comente aqui embaixo que eu vou adorar conversar com vocês e responder seu comentário. Fechou? Tamo junto, rapaziada!